A Polícia Civil realiza a segunda fase da Operação Rainha contra uma facção criminosa que atua em comunidades de Jacarepaguá. Os traficantes estariam extorquindo moradores e monopolizando o serviço de distribuição de internet. O dono de uma das empresas investigadas foi preso em flagrante porque estava com porte ilegal de arma. Essa história. Deixa o Jackson trazer a reportagem, que eu vou contar outros detalhes para você, Rodolfo. Em cada ponto era possível ver os cabos de internet desviados para uma central clandestina. Mais uma atuação de traficantes em Jacarepaguá. Dessa vez, o crime acontece na comunidade do Tirol, na freguesia, zona oeste do Rio. Investigações apontam que o esquema funciona como uma empresa e os traficantes agem da mesma forma que a milícia. Só para ter uma ideia, eles lucram por mês mais de R$1 milhão. A Polícia Civil hoje cumpre 6 mandados de busca e apreensão e visa desarticular uma organização criminosa que tenta implementar um monopólio de distribuição de sinal de internet. As investigações comprovaram e levaram a esses mandados de busca e apreensão que um determinado provedor de internet associou-se a lideranças de uma facção criminosa com a finalidade de criar esse monopólio. De acordo com a polícia, os técnicos de empresas concorrentes são expulsos das comunidades controladas pelos traficantes. A ação criminosa acontece principalmente nas localidades do Tirol e da Gardênia Azul. Tirol era um bairro comum em Jacarepaguá, mas em menos de um ano foi invadido por traficantes. Segundo informações, os bandidos ficam em frente a esta creche, todos armados com fuzis. E quem vive aqui na comunidade passou a ser refém dos criminosos. Mas quem mora lá embaixo também. Os bandidos roubam carros e celulares. São inúmeros os relatos de cabos danificados, queimados, de prestadores de serviço expulsos, compelindo, portanto, os consumidores, os moradores, a contratar só um único provedor de internet. Estima-se que esse provedor tenha mais de 10 mil clientes e fature cerca de R$1 milhão por mês. Paulo César Souza dos Santos, mais conhecido como Paulinho Muleta, é o articulador da facção criminosa. Ele também controla o complexo do Lins, no Meier, e da Formiga, na Tijuca, zona norte da cidade. Paulinho Muleta está foragido. O bandido e outros traficantes são os responsáveis pelas invasões em outras comunidades da região. No dia 5 deste mês, 2 homens foram presos. Nesta quinta-feira, os agentes também cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em endereços da Barra da Tijuca e na freguesia. A operação tem como objetivo identificar todos os envolvidos na organização criminosa. Estênio Boanerges Marques de Souza foi preso em flagrante na Barra da Tijuca. Computadores, celulares e uma arma foram apreendidos no apartamento dele. Segundo a polícia, Estênio é dono desta empresa e seria o provedor de internet. Os agentes afirmam que a loja está ligada aos traficantes. O que se vê é o empresariado associando-se a traficantes de drogas com a finalidade de explorar ali. Vê-se, portanto, que o narcotráfico vem explorando outras atividades que até então eram típicas de milícia e já não são mais. Então, não só essa empresa, mas outras estão investigadas, estão na mira da Polícia Civil e nós vamos continuar com esse mote, com esse objetivo de enfraquecer o braço financeiro dessas organizações criminosas. Jackson Silva está com o delegado lá na Distrital do Tanque, conversa, delegado que já está virando também freguês nosso aqui, doutor João Valentim, mais um trabalho, boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O João Valentim está do meu lado, o responsável pela investigação, e do outro lado está o Yuri, né, que é o presidente da Associação de Moradores da Freguesia. Antes de falar com eles, queria ressaltar, Isabelle, alguns aspectos que acontece. Uma pessoa, com muita cautela, não posso identificar quem é essa pessoa, percebeu que estava sem internet e começou a apurar se outros moradores estavam também passando pela mesma situação. Detalhe, ela não mora na comunidade. Ou seja, o problema na comunidade também atingiu quem mora embaixo na freguesia. Logo depois, ela denunciou para o Yuri, falando que
vários moradores estavam sem a internet e que descobriu que traficantes estavam ordenando que todos os moradores fizessem um contrato apenas com uma empresa. Empresa essa de quem? Dos traficantes. Então veja só, os equipamentos que foram apreendidos, diversos na comunidade, tá? Segundo a polícia, esses equipamentos são de uma empresa que trabalha para traficantes e quem não faz contrato com esta empresa tem que sair da favela e outros funcionários também de outras concorrentes que tentaram, né, fazer a manutenção de outros equipamentos lá tiveram que sair, foram expulsos de lá. Senão, eles morrem também. Doutor João Valentim, muito obrigado mais uma vez. Lamentavelmente, de novo freguesia, eu conheço todo o bairro daqui, subi na favela e vendo de lá de cima aqueles prédios lá embaixo, doutor, é lamentável, porque o bairro Tirol era um bairro comum. Veio traficante, invadiu aquela região e mesmo assim, as pessoas que moram lá são reféns e quem mora embaixo também, infelizmente. Boa tarde, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Exatamente, a operação da Polícia Civil busca hoje dar uma resposta justamente a todas essas atrocidades que a população, que a sociedade civil vive ali, conflituoso, por conta dessa expansão, dessa estruturação dessa facção criminosa, que vem fazendo barbaridades ali, expulsando moradores, criando monopólio do sinal de distribuição de internet, o que gera ali um caos para a sociedade. E esse monopólio gerado não é um monopólio convencional, em que há ajustes de empresa. É um monopólio mediante o uso da força, da violência, da grave ameaça, da utilização de armas de fogo, em desfavor dos prestadores de serviço, das várias concessionárias, e em desfavor de moradores que não aceitarem contratar com um provedor que é associado ao crime organizado. Agora, Isabelle, olha só o que o Yuri vai falar com você. Ele representa os moradores, que ele também é morador. Yuri, hoje, lamentavelmente, esse cenário da violência em Jacarepaguá, infelizmente, ninguém aguenta mais. São traficantes que assaltam pela manhã, à tarde e à noite. Detalhe, todos com fuzis. Perfeito. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. A freguesia vem enfrentando um problema cotidiano e isso tem sido uma recorrência. São várias as ruas que são assaltadas todos os dias, em horários semelhantes, em horários até de saída de escola, entrada de escola, justamente pelo aumento da violência e da criminalidade no bairro. Isabelle Benito, os entrevistados estão à sua disposição. Valentim, eu acho que assim, a sua delegacia nesse momento tem uma grande responsabilidade, eu já falei sobre isso, em relação ao momento que a gente vê de Jacarepaguá e o desespero dos moradores, e com toda razão. Nessa disputa aí que estava instalada já há muitos anos, mas aparentemente não é calma, porque não existe disputa calma, mas a gente sabe que o tráfico chegou e conseguiu fazer a tomada. E nessa retomada de território, começou a pregar o caos. Eu e Carregosa, a gente estava conversando aqui, uma coisa muito interessante. Não existe mais essa de tráfico, que não, você tem uma operação contra o tráfico que não tem nada a ver com cocaína, por exemplo. A gente está falando sobre explorações de serviços. E a partir do momento que você tem uma ditadura das armas, seja qual for ela, e principalmente do vagabundo, como a gente está vendo, você tem uma população que é diretamente afetada. Fato é como partiu essa denúncia e de que os moradores estão sentindo na pele. Muitas vezes a gente fala de tráfico, mas o traficante daqui a pouco não vai estar nem tendo boca de fumo na história. É a exploração do serviço. E você vê uma comunidade inteira ou um bairro inteiro se vendo refém, não só apenas da arma em que a gente está mostrando do desespero que já que é o tráfico de drogas há anos no Rio de Janeiro, mas simplesmente você não tem alternativa de um poder econômico e de ter liberdade de escolher a sua própria empresa. E mais, hoje a sua operação, ela dá um bote num fato que é difícil de mostrar, que você tem uma empresa legalizada, para as pessoas entenderem, que se associa ao crime organizado. O que agora, a partir da sua operação, vai agora, se quiser, a polícia, outros também, outras distritais quiserem fazer, vão atrás, vão conseguir. Uma empresa legalizada se associando ao crime organizado para essa exploração, para essa ditadura do crime, independentemente se é milícia ou tráfico de drogas, doutor João. Sim, com certeza. É interessante notar que a exploração são de todo e qualquer serviço presente naquele território. Então, já há uma politização do crime organizado nesse sentido. Não é a venda de drogas pura e simples.
Então, eles estão empresariando o crime organizado. Então, a importância da Polícia Civil continuar focando no braço financeiro. Só assim nós vamos poder desarticulá-los. É interessante observar também e notar que esse projeto de expansão e estruturação dessa facção criminosa, ele advém da cúpula dessa facção. Então, ao lado do Paulo Muleta, tal Doca, tal Abelha, então várias forças têm que ser empregadas conjuntamente e como vem sendo empregado conjuntamente. Operações diárias da Polícia Civil, por meio da 41DP, da DRACO e da DRE, que têm agido naquele território de maneira incisiva e continuarão agindo. Assim, na interação que nós temos com a Polícia Militar, uma ótima interação, um ótimo trabalho do 18º Batalhão, mas um braço sozinho não tem condições. Então, essa interação e esse conjunto de ações tem que ser cotidiano e vão continuar. Eu ouvi o relato aqui do presidente da Associação de Moradores, ele tem razão, de fato, houve uma mudança radical. Esses números estão grandes, mas a área está... Não que a área esteja conflagrada, mas essa crescente traz essa sensação de insegurança para a população. Mas a população pode ter certeza que nós estamos imprimindo esforços diuturnos ali para estabilizar esses índices e trazer à população de Jacarepaguá a tão merecida segurança que eles merecem. Doutor João, um abraço, obrigada, parabéns aí. Ó, se quiser ir lá para o meu condado também, transferir de delegacia, a gente também aceita. Valeu, obrigada, doutor, um abraço para você. Jackson Silva, obrigada pelo presidente da associação. Esse trabalho é muito importante. O medo do morador é levar essa legitimidade da colaboração da sociedade com a delegacia do local. Isso é muito importante para o trabalho de vocês, né, Carregosa? Exatamente. O trabalho do João Valentim está sendo excepcional e a importância de combater esses monopólios. Às vezes não é só a conta chegar na sua casa maior. É muito mais complexo quando você está lidando com esses monopólios de atividade criminosa. Primeiro porque é o maior faturamento hoje em dia do crime organizado no Rio de Janeiro. E segundo, assim, a sociedade ela se estrutura em sistemas. Então o Estado é um sistema, direito e economia é um sistema. Esses sistemas têm algumas criptonitas. Então, por exemplo, o Estado é o monopólio da violência. Se ele perde a violência, ele vira esse caos que a gente vê aqui. A economia é o quê? É o monopólio, é o cartel. Então, quando você tem esses monopólios, você vê que ele desestrutura todo mundo vai embora, não tem concorrência, e você paga caro e o serviço não chega, e é aquele desespero.